A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que quem vai te justificar é o próprio Deus. Quem vai responder por você será o próprio Deus. Declare comigo: o meu Deus vai responder por mim e não tardará. O meu Deus vai responder por mim e não tardará. Aqui estava os próprios irmãos de Moisés servindo de oposição na vida dele. Muitas vezes pensamos que a oposição vai vir de longe. Mas observamos aqui, irmãos, que não veio de longe, veio da própria casa. Existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que têm enfrentado oposição. E a oposição muitas vezes é do próprio sangue, daqueles que se dizem irmãos, do meio da parentela. E você diz: meu Deus, por que esta oposição? Por que esta oposição dentro da igreja? Por que esta oposição entre aqueles que se diziam ser meus amigos? E Deus está dizendo: é por causa do propósito que eu tenho contigo. Você sabia que aquilo que Deus nos entrega muitas vezes causa inveja em outras pessoas? É isso mesmo. O chamado, o propósito que Deus tem contigo, muitas vezes vai deixar outras pessoas inflamadas. Elas vão olhar e vão cobiçar aquilo que te pertence. Aqui nós vemos que Arão e Miriam, eles começaram falando mal de Moisés por causa da mulher cuxita, por causa da etnia da esposa de Moisés. Mas o problema não era esse, irmãos. Logo a gente observa no versículo de número 2, sendo desvendado o motivo daquele levante dos próprios irmãos contra Moisés. Sabe qual era? A inveja. A inveja porque Deus havia escolhido Moisés. Tem gente aqui, irmãos, que estava precisando dessa resposta. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus ele trouxe aqui para lhe dizer. Tem gente que está se levantando contra você e você tem se perguntado por quê. E você diz: Deus, eu não entendo por que esta oposição. Deus, eu não entendo por que estes levantes contra mim. E Deus ele diz para você hoje: é por causa do que eu tenho contigo. O chamado de Moisés estava incomodando os próprios parentes. O chamado de Moisés estava incomodando os próprios irmãos. E Deus está dizendo para você hoje: o problema não está em você. O problema está na inveja de Arão e Miriam. Declare comigo: eu não vou desistir dos propósitos de Deus por causa dos invejosos. Eu não vou desistir dos propósitos de Deus por causa dos invejosos. Você observa aqui que Moisés, ele não desistiu do que Deus tinha com ele por causa dos levantes dos irmãos dele. Mas ele permaneceu e Deus o justificou. Quem vai lhe justificar é Deus. Não desista. Não abra mão dos propósitos de Deus na sua vida. Não abra mão do que Deus tem contigo por causa de pessoas que são como Arão e Miriam. Pessoas que têm inveja, pessoas que não aceitam que Deus lhe escolheu. O versículo 2 vai nos dizer assim, ó: E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ou seja, eles começam aqui, irmãos, a falarem que Deus não somente falava por Moisés, só fala por ele, questionando. E aí você olha aqui a continuação: não tem falado também por nós? Ou seja, Moisés está achando o quê? Que ele é exclusivo? Moisés está achando o quê? Que ele é único, que Deus só fala com ele? E tem gente olhando para você exatamente dessa forma. Ela está pensando que ela é quem? Ele está pensando que ele é quem? E Deus está dizendo: não é você que está pensando, foi eu quem te escolhi. Você observa que quem havia escolhido a Moisés foi o próprio Deus. E através dessa palavra, Deus lhe confirma: eu te escolhi. Não pare por causa dos invejosos. Não pare por causa dos cobiçosos. Tem gente que está cobiçando aquilo que Deus lhe entregou, que está querendo o seu lugar,
que está querendo aquilo que Deus tem com você, e Deus está dizendo: não abra mão. Não abra mão, porque tudo o que o invejoso quer, meu irmão e minha irmã, é ver você parando. É ver você desistindo. E através dessa palavra, Deus, ele fala contigo e ele diz para você: eu paro a contenda com o teu nome. Eu paro quem está querendo lhe parar. Mas eu não deixo você desistir do meu propósito. Declare comigo: o meu Deus está pelejando por mim a partir de agora e ele não vai me deixar parar. O meu Deus está pelejando por mim a partir de agora e ele não vai me deixar parar. Deus sabia que ele precisava defender a Moisés, como ele sabe que tem que te defender. Irmãos, não dava para Moisés se defender ali. O próprio Deus tinha que mostrar que Moisés, ele era a escolha de Deus e não dos homens, e que Deus o escolheu para falar com ele. E acabou. As escolhas de Deus não é para ser compreendida. As escolhas de Deus, meu irmão e minha irmã, ninguém vai entender. Às vezes nem os próprios parentes. Às vezes nem os irmãos da igreja. As pessoas não vão entender o que Deus faz. Mas não é para entender, é para respeitar. Moisés precisava ser respeitado porque Moisés era a escolha de Deus como você. Deus está dizendo: não é para que eles entendam o porquê que eu te escolhi ou para que não, mas é para que eles respeitem o que eu tenho contigo. Eu, o Senhor, farei pessoas respeitarem aquilo que eu tenho com você. Eu, o Senhor, mostrarei que eu lhe escolhi, da mesma forma que eu mostrei que eu escolhi a Moisés. A Bíblia diz que eles estavam ali murmurando contra Moisés, na sua sedição, eles estavam falando mal de Moisés, e o Senhor o ouviu. O Senhor estava escutando tudo. Eu quero lhe dizer hoje que o Senhor está ouvindo. Eu quero lhe dizer hoje que o Senhor está escutando o que pessoas estão falando, Ramancho Candarasto, o que pessoas estão tramando, as palavras contrárias. Deus está dizendo: está chegando aos meus ouvidos e eu, o Senhor, resolverei esta causa e calarei os teus inimigos, e eles não terão mais força de se levantar contra você. Declare comigo: meu Deus está parando os meus inimigos como ele parou Arão e Miriam. O meu Deus está parando os meus inimigos como ele parou Arão e Miriam. Arão e Miriam não permaneceriam mais de pé com aquela inveja. Não, agora eles teriam que olhar para Moisés com respeito. Tem gente que se levantou contra você até hoje, mas Deus está dizendo: vai ter que respeitar o que eu tenho contigo. Pode não gostar, mas tem que respeitar. Pode não aceitar, mas vai ter que respeitar. Declare comigo: o meu Deus está fazendo adversários meus respeitarem o que ele tem comigo. O meu Deus está fazendo adversários meus respeitarem o que ele tem comigo. Você observa que os próprios irmãos de Moisés estavam servindo como adversários. Todos aqueles que se opõem à vontade de Deus na nossa vida, seja quem for, seja parente, seja pessoa da igreja, seja da mesma rua, seja colega, conhecido, amigo, se é oposição à vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é sinal de que esta pessoa está dando lugar ao inimigo. Esta pessoa está servindo como tropeço no seu caminho. Muitas vezes não queremos entender, né, irmãos? O porquê que essa pessoa, ela se deixou ser usada pelo inimigo. Muitas vezes não queremos compreender a inveja de quem está perto. Só que Deus está dizendo: eu vou abrir os teus olhos. Mesmo que você não queira entender, eu vou lhe mostrar escancaradamente quem é quem. Que é para você não ter dúvida. Que é para você não ficar aí, meu filho e minha filha, muitas vezes, olhando e ficando aí como se estivesse enganado. Porque às vezes a gente se engana porque quer. Porque o invejoso dá sinais. Os irmãos de Moisés estavam dando sinais. Eles não conseguiram camuflar. Pode observar que eles não conseguiram camuflar. Primeiramente, eles falaram da etnia da esposa de Moisés como se fosse um motivo, mas não era. E Deus não deixa nada encoberto. Aí Deus faz o quê? O verdadeiro motivo ser revelado, que foi a inveja. Que foi porque Deus usava Moisés. Moisés era mais usado do que Arão e Miriam, e acabou. Deus conversava com Moisés. Na verdade, Deus escolheu Moisés como amigo. E eles não tinham que entender, irmãos, a escolha de Deus. As pessoas, elas querem que você seja usada por Deus. Elas querem que Deus lhe abençoe, mas não mais do que elas. Quando elas começam a ver que você está sendo mais do que elas começam a se sentir ameaçadas. E isso às vezes vem de perto. Vem do próprio sangue, vem daqueles que se dizem irmãos. Você observa que há muitos relatos bíblicos do próprio sangue que se levanta contra muitos escolhidos de Deus. Como no caso de José, como no caso de Davi, como no caso de Jefté. Irmãos, muitas vezes vamos batalhar, vamos travar guerras entre aqueles que a gente nunca imaginou.
Por quê? Por causa do propósito de Deus. O propósito de Deus estava incomodando aqui. O crescimento que Deus tinha para a história de Moisés estava incomodando seus próprios irmãos. O crescimento que Deus tem para você está incomodando algumas pessoas. Aquilo que Deus resolveu fazer na sua vida está incomodando pessoas e Deus está dizendo não pare. Deus está dizendo continue, não desista. Por quê? Porque eu te escolhi. O próprio Deus marcou encontro com Arão e Miriam. O próprio Deus justificou a Moisés e mostrou que Moisés era a escolha dele. Deixe Deus mostrar que ele é na sua vida. E outra coisa, não feche os olhos para não ver o que algumas pessoas são, não. Porque às vezes, irmãos, Deus está mostrando, Deus está ali, ó, dizendo, Deus está ali falando, não confia, fulano tem inveja, ciclana não quer ver o seu bem. E você muitas vezes não quer acreditar no que Deus tem falado contigo. Porque humanamente falando, irmãos, era difícil, né, irmãos? Imagine para Moisés aqui, foi difícil. Porque os próprios irmãos dele estavam se levantando contra ele. Muitas vezes vai ser assim. A oposição de dentro vai nos machucar. Mas é melhor a gente saber a verdade. Era necessário ser exposto aquilo que estava por dentro de Arão e Miriam. E Deus está dizendo, é necessário expor o que algumas pessoas têm dentro contra você. O veneno, a inveja, porque a inveja é um veneno, irmãos. A inveja, ela é terrível. Ela seca os ossos. E Deus está dizendo hoje, tem gente com inveja que eu vou fazer externar e não é para você ficar triste. É somente para você saber que nem todo mundo você pode confiar. É somente para você saber que tem pessoas que estão com inveja do que Deus tem contigo. Pessoas que você nem esperava. Você acha mesmo o quê? Que Moisés estava esperando que Arão e Miriam fizesse isso contra ele? Não, irmãos. Porque a gente espera de quem tá longe, muitas vezes, né? A gente espera do vizinho que tá lá do outro lado. A gente espera de gente que a gente não tem nem muita intimidade, não é verdade? Pois é. Mas Deus está dizendo, está vindo de perto. Está vindo de perto, irei eu te mostrar para que tu não fiques enganado. Para que tu não fiques enganada. Moisés não ficou enganado com seus próprios irmãos, mas o próprio Deus revelou a verdade. É isso que Deus, ele está fazendo através dessa palavra. Ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou te mostrando a verdade sobre algumas pessoas. Elas irão externar a inveja delas. E é necessário que isso aconteça para que você pare de confiar em algumas pessoas. É claro que Moisés confiava, né, irmãos? Eram os irmãos dele. Era a irmã dele e o irmão. Como você diz, Deus, eu não consigo entender. Às vezes tem gente que dá sinais, mas eu não quero enxergar, porque eu acho que isso não é normal. Eu acho que isso aí não é de Deus. Talvez você até pensa isso. Isso não é de Deus, não é Deus que está me mostrando. Talvez seja o inimigo para poder me botar contra essa pessoa. E Deus está dizendo, não, minha filha. Não, meu filho, eu revelo a intenção do coração. Não, meu filho, não, minha filha, eu revelo a verdade. E não é o inimigo que está lhe mostrando, é Deus que está te revelando para você não ficar enganado. Aí você pensa que porque você tem apreço por algumas pessoas, a consideração delas é a mesma por você, mas não é. Deus, ele conhece, irmãos, o profundo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Arão e Miriam estavam dizendo contra Moisés, o Senhor ouviu. Ou seja, Deus, ele estava ali só observando. Como tem algumas pessoas que estão na sua vida e Deus está só observando e Deus está dizendo, chegou o tempo de eu começar a externar. Chegou o tempo de eu começar a mostrar que eu, o Senhor, tenho visto aquilo que tem sido dito contra você. Aquilo que está por dentro. Porque assim, irmãos, nós vemos o que está por fora, né? Mas o que está por dentro, só quem vê é o Senhor. Então Deus faz questão muitas vezes de criar situações para que seja manifesto o que está dentro de algumas pessoas, para que a gente não fique enganado. Então não se assuste com as situações que Deus está criando, para que aquilo que está dentro seja manifesto para você, para que você saiba quem é Arão e Miriam. O próprio Deus, ele marcou o encontro aqui com os irmãos de Moisés, e ele mesmo diz que ele escolheu a Moisés. Versículo de número 7. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, o próprio Deus, ele fala aqui com Arão e Miriam. Deus, ele mostra e ele diz assim, ó, eu escolhi Moisés. Como é que vocês não temem falar contra ele? Eu escolhi Moisés. Como é que vocês não temem se levantar contra ele? Olha que Deus testificando. Olha que Deus mostrando e dizendo, é a minha escolha. Eu escolhi. E é isso que Deus, ele vai fazer com algumas pessoas que ele cercam. Ele está marcando encontro e ele está dizendo, vou eu mostrar que eu escolhi. Vou eu mostrar que eu, o Senhor,
que separei você, que ninguém pode invalidar o que eu tenho contigo. Não vai ser inveja, não vai ser obra contrária, nada disso vai conseguir paralisar o propósito de Deus na sua vida. Mas é necessário que algumas pessoas externem, é necessário que algumas pessoas mostrem a verdade. Isso é Deus, não é o inimigo, não. Quem está falando contigo, ele está dizendo da mesma forma que os parentes de Moisés, eles mostraram o que estava dentro do coração e não conseguiram esconder do servo do Senhor. Assim é na sua vida. Deus não vai deixar pessoas esconderem a inveja, mas ela será lançada para fora. Não é para te matar, mas é para você saber quem é quem. Porque o que está no oculto, Deus te revelará. Tem pessoas que não conseguirão esconder nem camuflar mais a inveja que tem de você. A inveja que tem do que Deus tem contigo. E são pessoas de perto, viu? São pessoas que você menos imagina. Mas Deus está dizendo, é melhor eu te revelar a verdade do que você ficar confiando em quem não é para confiar. Declare comigo, o meu Deus é o Deus que revela a verdade. E Ele está me preparando para isso. O meu Deus é o Deus que revela a verdade. E Ele está me preparando para isso. A sedição de Miriam e Arão não ficaria por isso mesmo. Mas o próprio Deus marcou o encontro, mostrou a verdade a Moisés e paralisou Arão e Miriam com aquela inveja. Tem inveja sendo paralisada hoje. Tem pessoas que estavam com inveja de você, mas até hoje, de agora em diante, Deus vai fazer respeitarem a sua história e vão ter que lançar essa inveja fora. Porque Deus lhe escolheu e quando Ele escolhe, ninguém pode revogar. A escolha de Deus para com Moisés, ninguém poderia anular. Assim é na sua vida. A escolha que Deus tem com você, ninguém pode desfazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que chegou o tempo do Senhor paralisar aqueles, Pai, que estavam com inveja camuflada, porque primeiramente Arão e Miriam tentaram fingir, tentaram camuflar a inveja, mas depois eles não conseguiram, porque precisou ser externado, precisou ser colocado para fora para que Moisés soubesse quem era quem. Deus, tem pessoas aqui que estão precisando saber quem é quem, por mais que o Senhor venha dando sinais, elas não querem acreditar, mas Deus está dizendo, estou criando situações para que Arão e Miriam falem a verdade, para que Arão e Miriam venham externar tudo que eles estão por dentro, ricandaraço, se corroendo contra ti, e eu mostrarei que eu sou na tua vida, diz o Senhor, como eu escolhi a Moisés, eu te escolhi, eu não abro mão de você. Deus, obrigada, Senhor, por confirmar que o Senhor não abre mão do teu filho, que o Senhor não abre mão da tua filha, como o Senhor não abriu mão de Moisés. O Senhor o escolheu, a escolheu, o Senhor vai testificar. O Senhor está dizendo, quando eu escolho, ninguém pode anular. Te escolhi como amigo, como amiga, e tem gente que não está gostando, tem gente que não está aceitando o que eu resolvi fazer na tua história, e eu mostrarei para os de perto que eles terão que respeitar a minha escolha, eles terão que respeitar a minha escolha na tua vida, na tua casa, e eu, o Senhor, faço como eu quero. Eu escolhi a Moisés, assim como eu também te escolhi. Tu és o meu amigo e hoje eu estou marcando encontro para paralisar aqueles que queriam paralisar você com inveja. Aqueles que estavam vindo inflamados estão sendo hoje neutralizados, arrasto candaraia com seus sentimentos, retirados e removidos do seu caminho, diz o Senhor. Todo sentimento de inveja não prosperará. Tudo aquilo que está no nosso caminho camuflado, o Senhor revelará a verdade, fará vir à tona e tirará do nosso caminho. Deus, eu creio que da mesma forma e o Senhor tirou, Pai, essa inveja do caminho de Moisés, o Senhor está tirando teu filho e da tua filha. Eu creio que o Senhor está trabalhando de maneira especial, Pai, e defendendo aos teus filhos como o Senhor defendeu a Moisés. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando
reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que o próprio Deus marcou o encontro com Arão e Miriam, paralisou aquela inveja contra Moisés, Deus está dizendo para você hoje: eu farei pessoas externarem a inveja, eu farei elas mostrarem verdadeiramente quem elas são, e depois eu mesmo tratarei, tirarei do teu caminho toda inveja, eu mesmo tirarei este sentimento do coração de pessoas. Você observa que após este capítulo, Arão e Miriam precisaram respeitar o que Deus tinha com Moisés, e Deus está dizendo através dessa palavra: pessoas terão que respeitar o que eu tenho contigo, porque como eu escolhi a Moisés, eu também te escolhi. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém e creia. Deus está parando a inveja e Ele está mostrando que Ele é na sua vida e que você é a escolha dele. Que Deus te abençoe.